Hoje, às 8h30 da noite, o Fluminense enfrenta o Internacional pela 11ª rodada do Brasileirão no Beira-Rio. No Beira-Rio, né? E acho que não tem um torcedor do Fluminense que, quando vai enfrentar o Internacional depois do dia 4 de outubro de 23, que não lembre daquela noite foda. Não gosto de começar o vídeo com palavrão, mas acho que nenhuma palavra resume tanto como foi aquela noite pro torcedor do Fluminense, né? O jogo foi foda, né? O gol do John Kennedy foi foda, o gol do Germancano foi foda. Cada torcedor que tá vendo isso aqui lembra exatamente o que estava fazendo, aonde estava, naquele momento daquele gol, e lembra de cada detalhe, né? Hoje é o último jogo do Fluminense antes de viajar para a Copa do Mundo de Clubes, que por acaso só está indo participar dessa Copa do Mundo graças a essa noite que também foi foda, né? Enfim, já falamos muito, vamos começar esse pré-jogo de Internacional Fluminense, que eu espero que seja foda. Vamos lá, né? Eu vou pedir antes de começar para se inscrever no canal, de começar esse pré-jogo, se inscreve no canal, deixa o like que ajuda muito, tá bom? Estou eu no aeroporto tomando minha cerveja. Vamos lá, o Fluminense começa a rodada de número 11 do Brasileirão na 5ª posição, mas tem que lembrar que o Ceará está a 2 pontos do Fluminense e ele tem um jogo a menos que ele vai jogar na quarta-feira agora, então ele pode ultrapassar o Fluminense, né? O Fluminense está a 5 pontos do líder, ele abre a rodada com 5 pontos atrás do Palmeiras, que é o líder, 4 pontos atrás do vice, que é o Flamengo, e 3 pontos atrás de Cruzeiro e Red Bull Bragantino, né? Lembrando que o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras no Mineirão e o Vasco enfrenta o Red Bull Bragantino, na verdade o Red Bull Bragantino enfrenta o Vasco, né, que é o que a gente está interessado, em São Januário. Nesse momento que vocês estão vendo o vídeo, já aconteceu o jogo de ontem, eu acho que o Red Bull ganhou, né? Mas ao mesmo tempo tem que lembrar que Mirassol, Corinthians e Atlético Mineiro estão a 3 pontos da gente ali no meio de tabela. Então, em caso de derrota também, né, a gente pode ir no meio de tabela ou pode encostar ali na liderança do Campeonato Brasileiro, até porque Cruzeiro e Palmeiras, um dos dois vai tropeçar, né? Assim, pensando em obrigação, o Fluminense já fez a obrigação dele que tinha que ter feito nos jogos recentes, que é passar nas 2 Copas e bater no Vasco. Isso a gente já fez. O jogo do Inter, na teoria, não tem uma obrigação. Mas quando a gente analisa o momento dos dois times, existe sim a possibilidade do Fluminense ganhar, diria que até bem grande, e estou confiante. Tanto estou confiante que estou no aeroporto agora indo para Porto Alegre desse jogo, tá? Agora falando em Inter, aí eu vou deixar para falar com vocês lá dentro do avião, eu troco uma ideia sobre o nosso adversário hoje. Vamos falar sobre o Internacional, né? Enquanto o pessoal está descendo aqui do avião, que eu já tenho que descer também. O Fluminense são 95 jogos até agora, são 31 vitórias para o Fluminense, 35 para o Internacional e 29 empates. O Internacional do Roger Machado, né, faz uma campanha de 24 muito boa, são 14 jogos de invencibilidade na reta final do Campeonato Brasileiro, ganha o Campeonato Gaúcho e vem como um dos favoritos por título. Porém, as coisas começam a desandar no Campeonato Brasileiro, perdeu ponto do Mirassol, tomou de 4 do Botafogo em casa, perdeu ponto para o Palmeiras e empatou com o Sport na última rodada. O Sport não ganha de ninguém, né? E com isso, uma crise ali no Internacional. Para não falar que a sua tragédia, ganhou do Bahia e se classificou para as oitavas da Libertadores no meio da semana, de virada ali no Beira-Rio. Por isso, só tem que ter cuidado, que é o segundo time que mais finaliza esse time do Internacional. Então o Fluminense tem que ter um cuidado, tá? Sobre os jogadores em destaque, tem o Alan Patrick, um dos melhores camisas 10 do Brasil. A gente está falando de 11 gols na temporada, que é um absurdo pensando em camisa 10, né? Jogadores conhecidos tem Vitão, o Thiago Maia, o Borré, que não deve jogar, que jogou no sacrifício contra o Bahia, jogou ali no sacrifício, então não é certo jogar. Sobre o jogo destaque, eu vou para o primeiro jogo da semifinal, além de ser esse do Beira-Rio, o primeiro do Maracanã, o jogo que meu filho se emociona, ele chora e diz: pai, eu tô chorando, meu olho, eu tô chorando, mas é algo bom ali no gol do Cano no final. Então o jogo para mim é um jogo que eu acho que eu nunca vou esquecer. Então esse é meu jogo marcante, mas vou sair do avião, que só tenho agora no avião, vou falar do Fluminense lá fora, tá bom? Já tô aqui em Porto Alegre. Direto do frio aqui do Rio Grande do Sul, já estou no aeroporto aqui em Porto Alegre. Só falar uma parada, achei a ideia do vídeo muito legal, mas dá muito trabalho e gravar no avião foi muito constrangedor, então eu queria só deixar isso aqui registrado, tá bom? Mas espero que vocês gostem do meu trabalho. A ideia era entregar algo diferente, espero que vocês gostem. Mas vamos lá, campinho aqui com o provável time do Fluminense. Lembrando que, Renato, provavelmente Samuel Xavier vai estar à disposição, porque não sentiu dores durante a semana, pode voltar. E Keno deve continuar poupado ali por estar sentindo o adutor da coxa direita ainda, tá? Além das lesões de Cano, Canóbio, Otávio e Bernal. E, enfim, provável time que saiu no GE é Fábio, Guga, Samuel Xavier, Thiago Silva Freitas, René Fuentes, Hércules, Martinelli ou Nonato,
Paulo Henrique Ganso ou Lima, Arias, Serna e Everaldo. Esse é o provável time do Fluminense comandado por Renato Gaúcho, tá bom? Vamos falar de cada um que vai aparecer agora aqui, frente o avião, para a gente trocar uma ideia. Fábio continua sendo Fábio, a gente confia, o tempo passa, o jogo passa, ele continua ajudando a gente. Então, confio muito, dessa vez é um jogo grande, um jogo difícil, mas confiamos no Fábio, tem jogo grande também, tem minha confiança. Na lateral direita, vou botar os dois aqui. Se for o Guga, vamos lá, o Guga jogou a nossa expectativa lá para cima contra o Vasco, e no último jogo não é que jogou mal contra o Once Caldas, mas não superou a expectativa que a gente criou. E o Samuel Xavier, falando do outro agora, o Renato conseguiu fazer ele jogar muito bem, principalmente a parte ofensiva dele, ele funciona muito com áreas. Então, espero que seja o Samuel Xavier, acho que é o titular incontestável ainda. Na zaga, a gente vem de Thiago Silva, que é o Thiago Silva, não tem muito o que falar do Thiago Silva, né? É um jogo grande, a gente precisa de jogadores grandes igual o Thiago Silva, e ao lado dele, Freitas. Freitas não tem feito jogos horrorosos, o que a gente não quer do Freitas é que ele não faça a gente passar susto, entendeu? É o que a gente espera do Freitas. No último jogo, realmente, fez um jogo ok, que ele continue fazendo esse jogo ok hoje, porque vai ser um jogo onde a gente vai precisar mais do Freitas do que contra o Once Caldas, provavelmente. Na lateral esquerda, vou botar os dois, René ou Fuentes. Vou insistir aqui. Fuentes jogou mal o último jogo? Não. Mas não aparece para o jogo, e o ponto principal do Fuentes é o ofensivo. E até agora, desde que voltou, já são 7, 8 jogos e não consegue render. E o René, contra o Vasco, rendeu, contra o Corinthians rendeu, quando estava jogando no começo do Brasileiro estava rendendo. Então, assim, confesso que tem essa dúvida do Renato, e para mim é uma dúvida técnica que eu não consigo me meter, tá? A sensação que eu tenho é que eu não consigo defender nenhum dos dois lados nesse momento, mas entendo-se o René, até pela tal da lei do ex também, né? Mas não vou me lembrar da atuação do René contra a gente aqui em 23, que eu acho que é melhor a gente não lembrar, né? Bom pra gente, mas pensando que ele tá do nosso lado hoje, é melhor a gente não lembrar. No meio, Hércules. Hércules, enfim, aquele negócio da confiança, né? Aquele gol, provavelmente aquele gol contra o Juventude foi o gol do André contra o Flamengo em Itaquera. Virou-lhe uma chave e o Hércules começou a jogar. Tem se entendido muito bem com o Martinelli. E aí já mudando aqui para o jogador, mas aqui tá Martinelli e Nonato. Para mim, a única explicação para isso foi um controle de carga. Apesar que o Martinelli já saiu no último jogo, no intervalo, fez o gol e saiu aos 45 minutos. Eu acho que a dupla Martinelli e Hércules é uma coisa que tem funcionado muito, e no jogo grande como esse a gente vai precisar dessa dupla para a gente ganhar o meio de campo. Então espero que o time seja Martinelli e Hércules. Na frente, ali como camisa 10, Lima ou Ganso. Cara, Ganso, ídolo, renovou, mas é foda que eu entendo você não colocar o Ganso por querer mais físico nesse momento. Mas assim, o Lima tá entregando esse físico? Confesso que é uma parada que eu não sei muito se o Lima tá entregando esse físico. Então eu fico um pouco na dúvida. Talvez, se for para não jogar com o Ganso, eu preferia jogar com o Nonato do que jogar com o Lima. Mas eu ainda começaria com o Ganso na partida, tá? Na direita, Arias é o Arias, mas mais uma vez é um jogo grande precisa do Arias. Que bola passe por ali, que o Samuel Xavier estiver jogando, faça ultrapassagem, que o Martinelli faça ultrapassagem e o Arias vai jogar e consiga dar mais uma assistência fazendo gol, como ele vem fazendo na temporada. Na outra ponta, o Serna, cara. O Serna é o Serna. O último jogo foi o máximo que a gente consegue dele. Furou bola, deu chapéu para trás, chapéu para frente, fez gol, e aí não consegue dominar a bola. Esse é o Serna. Mas assim, a gente precisa lembrar que o Serna já decidiu alguns jogos grandes, né? Ano passado, contra o Palmeiras, joga muito bem contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro no Mineirão, também no Brasileirão do ano passado, contra o Palmeiras no Maracanã, ele faz a arrancada que dá a bola pro Arias. Então, assim, é um cara que parece que tem um jeito meio... Talvez ele não sinta o jogo grande. Na frente, Everaldo. A gente precisa ser justo. Jogou muito mal contra o União Espanhola, a gente bateu. Jogou 3 jogos bem? Jogou. Juventude, Vasco e Aparecidense, não me engano é isso, os 3 jogos. Ok. Jogou mal, mas assim, foi o pior jogo dele, o último contra o Once Caldas. Mas é o que a gente tem, espero que hoje não seja o pior jogo dele, que consiga fazer um gol, aliás, está na hora de fazer gol de novo. E esse é o time do Fluminense, né? Na beira do campo tem o Renato Gaúcho, que dizem que ele gosta de incomodar um pouco o Colorado, assim, o time colorado. Então, que ele vem com esse espírito que deu o máximo dele para na coletiva. Espero que na coletiva de hoje ele provoque o Internacional, tá? Vou pegar o Uber e no Uber eu faço minhas apostas da KTO, e aí a gente vê para onde a gente vai. Já tô no Uber agora aqui, indo. Vocês vão ver para onde é que eu tô indo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês para fechar o vídeo. Falar das apostas na KTO, né? O Inter é muito favorito. Tô com o piloto que é colorado aqui.
tá achando que é favorito também, né, piloto? Sim, sim. O Inter tá pagando 1,96 e o Fluminense pagando 4,10. Minha aposta pro jogo foi 1 gol do Fluminense e 3 escanteios do Fluminense, pagando 2,14. Então essa é a minha aposta. Lembrando, pelo amor de Deus, link aqui na descrição, maior de 18 anos, tenha responsabilidade, sentiu que tá apostando dinheiro que não pode apostar, apostando dinheiro de condomínio, dinheiro para pagar um aluguel, separa, não faça isso, tá? Leva com uma brincadeira, mas achei a aposta válida, tá? 1 gol do Fluminense na partida e 3 escanteios do Fluminense, pagando 2,14. Então essa é a minha aposta, tá? Vou mostrar para vocês onde é que eu tô indo agora, para fechar o vídeo. Tô aqui no Beira-Rio, 6h30 estarei aqui fazendo já a cobertura do jogo. Tá ventando muito, tem que segurar a câmera, senão vai embora. Só para avisar que a arbitragem, quem vai apitar hoje é o Lucas Torezinho. Pitou só um jogo do Fluminense, foi se ganhou. É o jogo contra o Bragantino no ano passado. Eu lembro que é perto do meu aniversário. No dia 28 de julho, lá em Bragança, a gente ganha com o gol do Cão Elias. Então assim, o retrospecto tem nada para falar, sabe que eu não gosto de arbitragem, mas vamos lá, só para lembrar vocês que hoje, às 6h30, começa a transmissão aqui pré-jogo do toda a equipe Jornada, aqui no canal Gol de Barriga. Espero vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da ideia do vídeo, tá? Comecei a gravar lá no Rio, vim gravando no avião, a loucura gravando no avião, gravei no Uber e fechei aqui no Beira-Rio. Espero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e gostem e que seja uma vitória, tá? Que amanhã aqui seja, não tem como ser igual a semifinal, mas que seja 3 pontos pra gente ir tranquilo pro Mundial. Então é isso, valeu, tamo junto, até a próxima.